Hoje a gente vai falar sobre os maiores vexames da seleção brasileira. Nem só de glórias e copas do mundo vive a nossa seleção. Tem muito vexame por aí que vai te deixar de boca aberta. E não só tem o vexame do 7-1, tem vexame recente, tem, meu Deus do céu, coisa que você vai ficar abismado. Um que aconteceu há poucas horas atrás e a gente não pode deixar de falar foi Japão 3, Brasil 2. Acabou de acontecer em um amistoso que o Ancelotti estava testando as novas peças, entrou com Fabrício Bruno, PH do Vasco, Hugo Souza do Corinthians. Cara, o Brasil tava dominou o primeiro tempo, abriu 2-0 no marcador, e aí quem assistiu o jogo contra a Coreia pensou que ia vir uma goleada pela frente. Cara, mas não foi bem assim. No segundo tempo, uma coisa que a seleção brasileira tem que melhorar. Fabrício Bruno foi sair na saída de bola, o Japão tá marcando pressão alta nessa hora, aí o Fabrício Bruno meio que repetiu aquele lance do Andreas Pereira, tocou a bola pro lado, o Minamino pegou a bola e fuzilou pro gol. Depois daquilo dali, a seleção brasileira se destruiu. E sim, aquilo ali foi um vexame. O Brasil tava ganhando de 2-0 e fizeram o Japão virar de 3-2. Ainda teve uma falha do Hugo Souza que pra mim era defensável, tá? Era queima-roupa, beleza. Era difícil, beleza. Mas foi uma defesa muito feia. Mas a maior culpa disso é a do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno erra e depois disso o psicológico dele acaba. Querendo ou não, depois que você tem um erro grotesco desse, o psicológico da equipe brasileira acaba. Urgentemente, o Brasil tem que melhorar o psicológico, porque em uma futura Copa do Mundo pode ter um erro, e esse erro não pode determinar o futuro da competição ou o futuro daquele jogo. O Brasil estava dominando 2-0, bum, 3-2. Meu Deus do céu. Fabrício Bruno ainda fez um gol contra, e o terceiro gol na conta do Hugo Souza. O Richarlison ainda teve a chance de empatar o jogo, mas, meu Deus do céu, pulou todo desengonçado e errou. E o Brasil tava 14 jogos sem perder para o Japão. A última vez tinha sido lá nas Olimpíadas em 1996, que o Brasil perdeu por 1-0 pro Japão. E lá, quando o Brasil perdeu esse jogo, o jogo foi conhecido como o Milagre de Miami. Falando nisso, a gente já vai falar sobre esse outro jogo, que com certeza foi um vexame da seleção brasileira. Era a abertura das Olimpíadas e o Brasil tava com um time recheado de estrelas. Era o Rivaldo, Sávio, Bebeto, Ronaldo Fenômeno, Juninho Paulista, Amaral, Zé Elias, cara, tanto cara, Roberto Carlos, Dida, pô, muito cara bom. E o Brasil com aquele que já ganhou, que ia ser uma goleada. O Japão, naquela época, nunca tinha vencido o Brasil, e o Japão tinha voltado a disputar as Olimpíadas depois de 26 anos. Cara, isso é totalmente surpreendente. E o Brasil com aquele clima que ia ganhar, que ia ser fácil, que não sei o que. Até que no primeiro tempo foi muito mal a seleção brasileira, no segundo tempo deu uma melhorada sim, mas não teve jeito. Ito, o cara foi o ídolo do Japão nesse tempo, fez o gol e, cara, não tem o que falar. Depois que o Ito fez esse gol, saiu em todos os jornais japoneses, com a seguinte frase: gol de Ito, a emoção do garoto de 21 anos que mudou a história do futebol de forma inacreditável contra o Brasil, dizia a manchete do Nikkan Sports lá do Japão. E o Ito falou a seguinte frase ainda: marcar um gol contra o melhor time do mundo superou em muito minhas expectativas, disse Ito. E esse jogo ficou conhecido lá como o Milagre de Miami. Pra você ver o tamanho que o Brasil era antes. Ganhar do Brasil, cara, era como se vencesse uma coisa extraordinária. Não sei nem o que eu ia falar, que eu ia começar bosta, mas não. Ganhar do Brasil antigamente era absurdo. Outro vexame que a gente não pode deixar de falar é sobre a Copa América de 2001. Copa América que foi sediada lá na Colômbia e o Brasil saiu desse grupo aqui. O Brasil se classificou em primeiro lugar em um grupo com México, Peru e Paraguai. O Brasil perdeu o primeiro jogo pro México e ganhou do Peru e do Paraguai. O Brasil se classificou em primeiro desse grupo e nas quartas de finais ia pegar Honduras. Muita gente falava que ia ser um adversário muito fácil e o Brasil já estava com os dois pés na final. Não era nem só um, era dois. Cara, mas a Honduras surpreendeu demais. E vamos falar sobre o grupo da Honduras nessa Copa América também. O grupo da Honduras era o grupo C, onde tinha Costa Rica, Uruguai e Bolívia. A Honduras ganhou de 2-0 da Bolívia, ganhou 1-0 do Uruguai e só perdeu para Costa Rica. Cara, é inacreditável. Ganhou da Bolívia e ganhou do Uruguai e perdeu para Costa Rica. Com isso, a Honduras se classificou em segundo lugar e enfrentar o Brasil. Mas o que ninguém esperava é que a Honduras ia ganhar de 2-0 do Brasil. Foi um primeiro tempo bastante disputado, o Brasil foi bem no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar o gol. E no segundo tempo, a Honduras não desperdiçou. E simplesmente com Belete aos 57, que esse gol foi uma bizarrice, um monte de falha e pá, gol entra. E aos 94 minutos do segundo tempo,
capricha e encaminha a vaga para a semifinal. Nesse jogo aqui, o Brasil estava eliminado e a Honduras na semifinal de uma Copa América. Cara, isso é totalmente absurdo. Mas a Honduras não foi longe nessa competição e na fase seguinte perdeu por 2-0 para a Colômbia. Outro vexame que a gente também não pode falar foi nas Olimpíadas de Atlanta de 1996, aquela que o Brasil também perdeu para o Japão, era a semifinal dos Jogos Olímpicos e o Brasil chegou naquelas Olimpíadas com um timaço. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos, Aldair, Amaral, Juninho Paulista, Zé Maria e muito mais. Era para ser praticamente um ouro olímpico garantido. O título que o Brasil ainda não tinha conquistado no futebol masculino. Para quem não sabe, o Brasil conquistou o ouro masculino em 2016 com o Neymar contra a Alemanha em 2016. E a Nigéria naquele tempo era liderado por Kanu e Okocha. O jogo começou da seguinte forma. O Brasil começou logo abrindo 2-0, com gols de Flávio Conceição e Bebeto. A Nigéria descontou, mas o Brasil logo em seguida fez mais um, 3-1 Brasil, com mais um gol de Flávio Conceição. Parecia que estava tudo resolvido, mas aí começou uma coisa maluca. A Nigéria simplesmente empatou em 3-3, com um jogo muito rápido, físico e com muita vontade. E com isso, a defesa simplesmente do Brasil parou de jogar. E veio a prorrogação, e na prorrogação ainda existiu o gol de ouro. Mas o que é o gol de ouro? Quem marcasse o gol estava classificado. Não tinha isso de, 10 minutos da prorrogação ainda faltam 5. Não, marcou, acabou. Cara, era muito bizarro isso. Então, Kanu marcou o quarto gol e decretou 4-3, eliminando o Brasil em um dos jogos mais históricos da história das Olimpíadas e da Nigéria. Esse aqui já é figurinha garantida quando se fala de vexame e a gente nem precisa dizer qual é. É Brasil e Alemanha, o 7-1 temido. Na semifinal daquela competição sediada aqui no Brasil, o Brasil passou por a maior humilhação que a seleção pode passar, cara. É simplesmente bizarro. Tomar 7 gols, sediando a Copa do Mundo, dentro da sua casa, dentro do seu país, é simplesmente um absurdo. Mineirão lotado, todo mundo cheio de expectativas e banho de água fria, 7-1, os jogadores desolados e os jogadores da Alemanha sorrindo, brincando. E só não foi 10, 9, 11, 15 porque os caras não quiseram. O Brasil ainda descontou com o Oscar, mas não tem o que falar. Esse é o maior vexame pra mim, sem dúvidas alguma. Eu preferia ter sido eliminado ali pela Colômbia nas quartas de final, ou então até pelo Chile ali nas oitavas, nos pênaltis, ou então aquele gol lá que bateu na trave entrasse, do que essa humilhação aí, cara. 7-1 é um total desrespeito total com a história do Brasil. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like e deixe aí embaixo qual o próximo vídeo.